fato triste que aconteceu na minha vida que me aproximou do presidente Bolsonaro. É uma história que a gente tem contado, não é uma história que me agrada ser contada, porque é uma parte ruim da minha vida, assim. No ano de 2018, o presidente ainda era candidato à presidência da República. Eu sofri um cárcere privado praticado pela LCP, Liga dos Camponeses Pobres, aqui do estado de Rondônia. Para mim, a maior facção criminosa depois, e juntamente com o Comando Vermelho e PCC. No ano de 2018, eu fui tomado de assalto dentro daquilo que é meu e da minha família. Eu fui torturado na frente da minha família. Eu passei as piores horas da minha vida na frente da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, de funcionários. E esse fato me aproximou do presidente Bolsonaro, porque eu já acreditava em tudo aquilo que ele defendia, já estava numa pré-campanha pelo nome dele no estado de Rondônia, e isso acabou nos conectando, porque o meu caso, a gravidade foi tão grande, Giovanni, que tomou uma proporção nacional, e o presidente ainda em campanha teve conhecimento disso, Moretti, e entrou em contato comigo logo após esse ocorrido, e a gente tem essa amizade até hoje. Óbvio que eu vou deixar sempre no armário a parte difícil para que eu não esqueça o que me fez olhar para a vida pública. Eu costumo dizer para minha mãe todos os dias, olha, aquele fato no dia 8 de agosto de 2018 matou um homem comum, um pai de família que só pensava em trabalhar e prosperar. Quando a LCP comete os crimes que cometeram contra mim no dia 8, ela assassina um pensamento interno de um produtor rural que queria ficar lá dentro do que é seu, e pare outro no dia 9 de agosto. Um cara que hoje olha para a política, que entende que aquilo só aconteceu, Giovanni, porque os nossos políticos em Brasília não estão fazendo o que deve ser feito. Porque se vagabundo armado entra numa propriedade rural e faz o que fez comigo, é porque faltam leis nesse país para punir e pesar contra quem comete crimes contra o nosso brasileiro, a nossa brasileira, o cidadão comum, o produtor, o empresário. Basta ver quem vota contra os projetos para punir, viu, Boretti? Quando você bota lá um projeto de lei contra estuprador, quem vota contra? Quando você bota lá um projeto de lei para punir o faccionado do Comando Vermelho do PCC, quem vota contra? Quando você bota um projeto de lei para ser votado lá para diminuir a maioridade penal, quem vota contra? Todos os projetos de lei para melhorar a segurança do cidadão verdadeiro, aquele que trabalha todos os dias honestamente, o pai de família, quem vota contra é a esquerda. E eu entendi que não tinha mais como eu ficar dentro de uma propriedade olhando para a situação externa e achar que aquilo não fosse chegar até a mim, porque ela chegou de uma maneira muito dolorosa. Eu sinto no corpo ainda as marcas do dia 8 de agosto de 2018. Eu fiquei com sequelas do dia 8, 18, obviamente que físicas, mas mentais. Eu tenho uma mente preparada para... Eu saio de casa e falo para minha esposa todos os dias, eu vou defender os meus filhos, os filhos daqueles que eu não conheço, eu vou defender a sociedade num todo, eu vou defender o brasileiro de bem, mas sobretudo eu vou dar um jeito de procurar aonde estão os vagabundos que penalizam essa sociedade e pisar no pescoço deles pelo menos 3 vezes ao dia. É isso que a LCP entregou para Rondônia, para o Brasil. Um cara determinado a enfrentar um sistema político criminoso, porque não tem criminoso, viu, Guilherme? Só em Comando Vermelho e PCC não. Tem muito negro de colarinho branco por aí. Então a gente vai ter que olhar para o Brasil e para o brasileiro de forma séria. A gente tem que encarar os nossos problemas do tamanho que eles têm, mas encarar de verdade, não é só falar não é só um discurso, Sofia, de bancada ou de tribuna, não pode ser somente um discurso feito dentro de um estúdio como esse. Ontem, no município de Jupinguaia, um simpatizante desse presidente que ocupa a cadeira, que para mim é o maior corrupto da história desse país, invadiu o estúdio com ameaça de que ia me bater, me agredir com um capacete, de que ia agredir as demais pessoas que estavam naquele estúdio. E se fosse uma faca, teria talvez acontecido o que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Até onde a gente vai ver simpatizantes do cara que diz pregar amor e fomenta o crime organizado nesse país
e essas pessoas que estão aí sem produzir absolutamente nada. Porque se o cara foi às 11 horas, no estado que eu vi ele entrar lá, descontrolado, para ameaçar alguém que estava falando mal de um político corrupto, certamente ele não é um trabalhador. Ele deve ser mais um sustentado pelo sistema que um trabalhador está pagando a conta no final do dia. Certamente ele é mais um sustentado pelo sistema através de algum auxílio tirado do bolso de um trabalhador verdadeiro. Que é preciso lembrar que eu não sou contra o auxílio para aquele que realmente não tem condição de trabalhar. Eu não sou contra auxílio para mãe de família que tem 5, 6 filhos e não tem uma creche para deixar os seus filhos para ir poder trabalhar. Mas eu sou contra o auxílio do masculino. Masculino que tem auxílio, e tem muito macho por aí comendo nas costas de mulher que trabalha, que está no comércio de cerejeira agora, com uma carteira assinada pagando a conta de 3 vagabundos que não trabalham desempregados. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, principalmente para o setor produtivo, é mão de obra. Quando você vai nas regiões de café e o cara tem lá uma roça de café para colher, ele não consegue ninguém para assinar uma carteira, porque se ele pega o cara, leva para dentro da propriedade, faz um contrato de gaveta, bota ele para colher, esse mesmo cara no dia seguinte liga pro Ministério do Trabalho, diz que tá ali sem carteira assinada, diz que tá ali de forma irregular e esse produtor vai ser punido. Nós não temos mão de obra hoje porque o auxílio diz: na cara de quem tá lá com o emprego parado, eu prefiro ficar em casa vagabundeando sem trabalhar, porque o sistema está me bancando para isso. Então o PT tem criado uma sociedade nesse sentido. E a gente precisa começar a esclarecer alguns pontos e ter coragem de falar sobre esses pontos. Logo mais nós vamos visitar um amigo aqui que é um produtor de café, um dos cafés mais reconhecidos do estado de Rondônia. Eu tenho certeza absoluta que ele tem as suas dificuldades. Dificuldades criadas por esse sistema que está aí, criando uma sociedade, boa parte dela inútil, para conseguir se manter no poder. Não é difícil de entender as coisas não, Giovanni. Basta ter um pouco de esclarecimento e ouvir as pessoas que estão dispostas a brigar contra tudo isso e brigar pelo que é nosso. Entregar o resultado que é nosso de fato, Moretti. Dá para fazer mais. Pô, a gente for falar do Cone Sul aqui, a gente precisa de 2 horas de rádio aqui. A gente precisa da Rota do Boi aqui, ó. Rodovia importante pro estado de Rondônia, pavimentada, com infraestrutura. A gente precisa de integração para que esse é uma região tão produtiva. Sofia Andrade acabou de falar aqui na possível hidrovia do Rio Guaporé, sou favorável. Qual que é o custo de uma hidrovia? O frete de uma hidrovia é 60% menor que o rodoviário. Só que nós vamos esbarrar de novo naquilo que o PT tem conservado para dificultar a vida de quem trabalha, em problemas ambientais, para de repente criar uma hidrovia num rio como esse que está aqui na porta. Vamos tentar viabilizar as coisas que nós temos para quem está fazendo esse país ir para frente e deixar de pensar naquilo que o PT tem criado. O PT tem criado uma sociedade difícil e boa parte dela inútil. Muito bem, Bruno Scheid com a gente aqui na programação da Rádio Terra FM nessa manhã. Ô Bruno, e a sensação que nós temos com os nossos representantes atuais, senadores, deputados federais, agora depois que essa rodovia que a Sofia citou e você também, que foi privatizada dessa forma trágica aqui pra gente no estado de Rondônia, todo mundo foi lá fazer vídeo, todo mundo se posicionou contra, mas já tinha acontecido. E essas figuras já estavam lá em Brasília, né? Eu não vou citar aqui nomes, mas todo mundo sabe de quem a gente fala. Fica à vontade, você pode. Eu vou, Giovanni, olha só, eu não vou tirar a responsabilidade de todos, tá? Mas eu vou fazer uma analogia simples para que a sociedade em geral consiga entender o meu posicionamento. Se você for agora aqui no Hospital Municipal de Cerejeiras, tem ali um diretor daquela unidade. É como no Congresso, as suas comissões que servem para fiscalizar a coisa pública federal têm os seus diretores, ou seja, seus presidentes de comissões. Isso não vai diminuir a responsabilidade da bancada no todo. Mas quem era o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que poderia ter realmente feito alguma coisa no ato dessa concessão? Quem era o presidente da comissão do Senado
A Comissão de Infraestrutura, que foi lá na B3, bateu o martelo dizendo que estava trazendo progresso para Rondônia. Confúcio Aires Moura, o cara que foi lá no balcão, na bolsa, num leilão onde tinha uma única empresa concorrendo, dizer que estava trazendo progresso para o estado de Rondônia. O senador Confúcio Moura acho que já deve ter ouvido mais de uma dezena de vezes eu repeti o que eu vou repetir agora. Se Deus permitir, ele vai cuidar da esposa dele e da vida dele a partir do ano que vem, que Rondônia vai aposentar esse sujeito da vida pública, porque ele custa caro pro rondoniense. Ele foi governador por 8 anos e eu preciso dizer que é médico de ofício e o João Paulo continua lá, no mesmo lugar, há 30 anos do mesmo jeito. Ele foi governador por 8 anos. 1 ano e meio depois que ele deixou a cadeira de governador, veio uma pandemia. Os nossos hospitais não tinham usina de oxigênio. Ele foi governador por 8 anos e a gente nunca teve um resultado expressivo de infraestrutura real. E aí ele vai para o Senado, além de não ter feito absolutamente nada como governador de Rondônia, ele entrega o maior chicote para o setor produtivo, um pedágio. Um pedágio sobre uma estrada que nós já tínhamos, que não teve alteração, que é a mesma estrada. Nós estamos pagando um dos maiores preços do Brasil para rodar em cima do que a gente já tinha, Giovanni. Eu peço para que o rondoniense lembre-se desses fatos todos citados aqui. Senador Confúcio Moura, você precisa cuidar da tua vida. Você precisa parar de agredir o rondoniense, o estado de Rondônia, com políticas que não ajudam em absolutamente nada. E as reservas? As reservas. Se for falar em todas as reservas criadas por Confúcio Moura, então a gente vai falar só desse cidadão aqui. Então, para não dar um palanque para quem não entrega absolutamente nada pro estado de Rondônia, eu espero que o rondoniense aposente esse cara a partir do ano que vem, para que o Rondônia pare de sofrer na mão de político que não pensa em absolutamente nada, a não ser no seu próprio umbigo e na sua questão partidária, política. O MDB é um partido que está praticamente enterrado no estado de Rondônia. Espero que isso aconteça no resto do Brasil também. É um partido aliado do PT, tem caminhado ao lado do partido que afunda esse país de longuíssima data e aqui nós temos um representante péssimo desse sistema que pune todo mundo, que atende pelo nome de Confúcio Moura. Muito bem, 8h56, um papo nessa manhã com o Bruno Scheid, também com a Sofia Andrade, que é pré-candidata a deputada federal, e essa fala firme, essa comunicação forte aqui do Bruno, que nos surpreende, né? Eu já o conheci de nome, mas não conheci pessoalmente. Giovanni, porque assim, a gente tá num bate-papo aí, desculpa te interromper, de 4 em 4 anos, uma turma aí que cria um personagem de 120 dias, 130 dias, que roda os 4 cantos de Rondônia para enganar o eleitor. Eu trabalho com o presidente Bolsonaro há 6 anos e meio. Convivo com aquele cara há 6 anos e meio, entregando o meu melhor e pedindo uma única coisa dele: me ensine a fazer política para entregar o que o Brasil e o brasileiro de maneira geral precisa. E uma das coisas que eu aprendi em 6 anos com o Bolsonaro é de que você não precisa criar um personagem para ter a confiança da sociedade. A sociedade quer autenticidade. Quem está escutando a gente aqui agora, muito provavelmente tem um financiamento uma parcela vencida ou a vencer. Quem está escutando aqui a gente agora enfrenta as dificuldades do dia a dia. Quem está escutando aqui a gente agora não sabe se a conta no final do mês para o trabalhador comum vai ser paga ou não, Giovanni. Quem escuta a gente agora é o empresário que paga imposto e não sobra dinheiro. Quem nos ouve agora nessa região importante do estado de Rondônia não sabe se a garantia daquilo que está em cima, ou seja, a sua terra, se continuará sendo dele de fato ou não, que o futuro não pertence mais a gente. Temos um judiciário extrapolando seus limites, um governo ajudando a extrapolar esses limites. Nós vivemos um momento péssimo no país. E não tá aqui quem vai montar um personagem político para tentar te convencer de que eu sou bom, que eu seja melhor ou pior que alguém. Eu vou rodar os 4 cantos de Rondônia dizendo com autenticidade que eu tenho coragem de enfrentar essa corja que pune o trabalhador, que pune o empresário, que pune o produtor,
Se essa região tivesse um pacote eficiente de indústria, a gente não estaria na mão da 364. Se essa região tivesse incentivo para que indústrias fossem criadas pelos empresários locais e tantas outras viessem de fora, a gente não estava sofrendo como sofre agora, com falta de infraestrutura e integração. Não basta, Giovanni, falar em política pública de saúde, do assistencialismo obrigatório do político, sem falar em economia. É preciso citar que a emenda que o parlamentar, e desculpa, sem desmerecer ninguém aqui nesse estúdio e ninguém que nos ouve, qualquer CPF eleito traz emenda. Qualquer CPF que for para a urna e ele for eleito vai trazer emenda do Congresso para cá. Tá lá, é garantido. Nós vamos votar em pessoas para trazer emenda parlamentar e só emenda parlamentar até quando? Quem vai tratar da questão econômica dos nossos empresários? Quem vai se preocupar se o trabalhador está tendo no final do dia o resultado que ele gostaria de ter? Porque quando eu falo de economia, eu falo de melhoria na vida real. Quando eu falo de infraestrutura física que proporciona o crescimento de uma região como essa e de um estado como o nosso, é entrega real para o cidadão. Economia aquecida, se você botar uma banca de banana numa esquina ali, você vai ganhar dinheiro. A gente tem eleito pessoas para quê exatamente? Para falar sobre o quê? Para discutir sobre o quê? Eu quero dizer para você que me ouve agora que se um parlamentar eleito for para Brasília, se ele não fizer absolutamente nada, passar o dia inteiro dentro do gabinete dele, ele vai trazer emenda, ele não precisa nem trabalhar. Mas é para isso que a gente tem votado, Giovanni? É com esse resultado, Moretti, que a gente se preocupa pro nosso estado, pro nosso povo? Então é por isso que eu tenho um posicionamento firme, porque, desculpa aqui a entrega das minhas palavras e palavras honestas, discurso de bunda mole não representa o que nós somos como povo. Discurso de bunda mole não vai resolver os nossos problemas porteira adentro das nossas propriedades. Discurso de bunda mole não vai fazer com que essa nova taxação do PT que tá vindo por aí, aprovada pelo partido do descondenado que ocupa a cadeira da presidente da República, que passa a valer depois de 2027, quebra esse país. E aí senta aqui, vai passar uma procissão de políticos aí e pré-candidatos aí para dizer que vem tratar da saúde, que vem tratar da educação. Isso é mais que obrigação, pô. É óbvio que a gente carrega essas pautas. É óbvio que a gente vai andar os quatro cantos de Rondônia pensando que não dá mais para tirar uma pessoa de Cerejeiras para fazer hemodiálise lá em Vilhena. Que não dá mais para tirar uma pessoa de Cerejeiras, jogar dentro de uma ambulância para levar para Porto Velho, Moretti. Óbvio que isso não dá. Mas isso é obrigação de quem tá na vida pública. Isso é o primeiro princípio de quem está na vida pública, entregar a estrutura pública para a sociedade. Mas é só isso? É essa a pergunta que eu me faço todos os dias. Temos votado e elegido pessoas que são capazes de entregar só o mínimo, o que é obrigado. Nós temos um estado inteiro para cuidar e não é só da estrutura pública que eu estou falando. É preciso lembrar que a emenda parlamentar não vai entrar dentro da propriedade rural, a emenda parlamentar não chega ao posto de combustível, a emenda parlamentar não entra dentro da nossa lavoura. Os empresários do estado de Rondônia que ajudam de forma brava, mantendo as suas portas abertas, pagando alto custo para gerar emprego, sustentam a economia desse estado. Os produtores rurais que botam a semente no chão todos os anos sem saber que vai colher, sustentam a economia que faz o estado de Rondônia acontecer. Quando me perguntam quais são os meus maiores adversários políticos, a minha resposta é uma só. É o João Paulo II lotado. Os meus maiores adversários nessa pré-candidatura ao Senado é o pedágio imposto ao rondoniense, é a falta de estrutura. O meu maior adversário político real nessa pré-candidatura ao Estado é saber que o trabalhador que nos ouve agora ainda não sabe se no final do mês pagará suas contas em dia. Essas são as minhas preocupações reais.
sentar aqui e fazer um discurso pronto, falar de saúde, de educação. Deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro da educação vem carimbado para educação, tem que ser posto na educação e será posto por qualquer um. O dinheiro da saúde, a mesma coisa, vem carimbado para ser investido para a saúde. Então a gente vai tratar da coisa pública com seriedade, parar de frente da porta, impedir que a corrupção chegue no dinheiro do povo, fazer com que o sistema pare de sangrar o povo para dizer que entrega. Nós temos maquiagem de tudo nesse país, pô. No estado de Rondônia é diferente. Nós temos uma maquiagem de que nós temos estradas, nós temos uma maquiagem de que nós temos saúde, temos maquiagem de que nós temos segurança, apesar de termos a melhor polícia militar do Brasil, na minha opinião. Vou fazer uma pergunta aqui para os amigos que nos ouvem agora. Moretti, quantas viaturas de polícia militar estão de serviço agora para defender a sociedade de Cerejeiras? Uma viatura de polícia para defender uma sociedade inteira. Agora eu te pergunto, Giovanni, se o ICMBio do PT, junto com o IBAMA, sair lá da 364 pra cá, vem com quantas viaturas pra tratar o produtor rural como bandido? Uma fila, né? 20, 30, 40 viaturas, pô. Aparato de guerra. Se entra dentro de uma propriedade rural, um cara que é de um órgão de fiscalização com balaclava na cara, como se ele estivesse entrando no morro no Rio de Janeiro. E não tem nenhum político sentando aqui pra apontar o dedo pra esses problemas reais. Chega aqui com um discurso de bunda mole, bonitinho, pô. Quer agradar todo mundo? Eu não tenho preocupação em agradar ninguém pra ter voto. Faça uma pré-campanha com honestidade. Faça uma pré-campanha predisposto a falar aquilo que o rondoniense sofre todos os dias. O meu problema é o problema de quem tem problemas reais. Não problemas desenhados por um discurso bonito, alinhado. Meus problemas são do cidadão comum. Você acha mesmo que todo mundo que mora nesse município, apesar de ser uma região próspera, consegue pagar suas contas em dia, fazer as 3 refeições por dia, ter uma infraestrutura e vida digna? O brasileiro vive pelo esforço e pelo sacrifício, Moretti. Eu rodei mais de 1000 municípios em 6 anos ao lado do presidente Bolsonaro. Eu posso te afirmar uma coisa: eu conheço os 4 cantos do Brasil e bato no peito e tenho orgulho de falar que sou rondoniense, porque no mês de agosto, com 40 graus, a gente não deixa de sair pra rua pra trabalhar. Porque no mês de outubro, quando a safra tinha que estar inteira no chão, a gente não deixa de ter coragem de esperar que a chuva vai cair para plantar. O cidadão comum que sai de dentro de casa às 6, 7 da manhã para trabalhar, ele não sabe se o salário vai pagar as suas contas no final do mês. Mas ele não deixa de sair de casa. Ele vai trabalhar, ele vai cumprir o seu papel. O rondoniense, na minha opinião, é um dos estados e um dos povos que mais acredita que dá para fazer mais e melhor todos os dias. E eu falo isso com convicção porque conheço o Brasil de ponta a ponta. Temos um estado de gente que acredita que dá para fazer mais, mas para isso precisamos de representante público que fale o que o cidadão fala do dia a dia. Ah, mas o Bruno Scheid, o Bruno Bolsonaro Scheid é tão parecido com o Bolsonaro, mas o posicionamento dele, nossa, é muito forte, né? Vai lá numa rádio, você viu como é que ele fala? Falo! A minha realidade é a realidade de quem trabalha todos os dias e sabe que as coisas não estão fáceis. Vou me omitir daquilo que sou, daquilo que vejo todos os dias? De forma alguma. Vamos enfrentar os nossos problemas. O problema do rondoniense real, Sofia. O problema do rondoniense que não sabe se volta para casa no final do dia.
Olha a disparidade e desigualdade que nós temos numa sociedade. Se um pai de família for assassinado por um vagabundo às 7 da manhã, o vagabundo vai estar sentado ao meio-dia na frente de um juiz com uma audiência de custódia. Aqui ele tem direito. Lá será perguntado para esse vagabundo se ele foi bem tratado pelo policial. Lá será perguntado se na sala da delegacia tinha ar-condicionado. Lá será perguntado se a viatura estava limpa ou se o policial agrediu. E a família do pai do trabalhador assassinado pelo mesmo vagabundo às 7 da manhã não vai receber uma ligação de ninguém, porra. Se eu não tiver direito de expor a minha indignação como brasileiro, se eu não tiver direito de me indignar sobre tudo que nós vemos todos os dias, eu não posso representar o rondoniense real, o brasileiro de verdade, o empregado, o empregador, o empresário e o lutador rondoniense. Então a minha indignação será exposta todos os dias por onde eu passar e ela será levada, se pela vontade do rondoniense, se pela vontade de Deus. Depois que passar essa pré-candidatura, venha uma candidatura. Se Rondônia me conferir pela confiança, uma cadeira que não será minha, será do rondoniense. Lá no Senado, não farei nada diferente daquilo que Jair e Bolsonaro me ensinou a fazer. Defender a sociedade, Moretti, na íntegra. Parar de criar um estigma de que político tem que ser tratado como autoridade e devolver pro rondoniense a autoridade de quem paga a conta dos nossos políticos mensalmente. Porque se chegar agora aqui, involuntariamente, eu não faço, mas chegar um parlamentar com mandato aqui agora, todo mundo vai chamar de sim senhor e não senhor. Porque a sociedade construiu na figura do parlamentar pago com dinheiro público que ele é autoridade. A autoridade é quem paga o salário do político no final do mês, é o empregado, o empregador, o produtor, o cidadão comum. É a ele que devemos devolver a confiança de quem paga a conta no final do mês. E vai ser com um posicionamento firme que nós vamos resgatar o que é nosso de fato. Então quando você fala, não, posicionamento firme, forte, não vou mudar para agradar A ou B ou não. Até porque, Moretti, eu passo em alguns lugares e eu tenho mais certeza todos os dias do que eu estou fazendo. Quando eu escuto alguém chegar em mim, Sofia, e falar, olha, se você melhorar o teu discurso, tem gente da esquerda que vai votar em você. O cara que vota no PT não vota em ninguém como eu, não. Ele sabe que eu quero ir pro Congresso para ajudar a enterrar esse partido de forma definitiva nesse país. Ele não vota num cara como eu, não. E detalhe, não tô interessado em agradar ninguém para ter voto, não. Estou interessado em convencer uma sociedade para dizer o que nós precisamos ter de forma definitiva, que é resultado real. Tirar da frente esse monte de pacote de políticas públicas que escraviza o brasileiro de maneira geral, pô. De entregar a segurança pública real, de entregar a infraestrutura real. Um estado tão rico, com tão pouco. Então o meu posicionamento, Giovanni, será sempre muito firme. Não vou me esconder daquilo, não vou criar um personagem. Vamos rodar os quatro cantos do estado de Rondônia. Tem aqui comigo a Sofia Andrade, é minha pré-candidata a deputada federal. E eu vou te falar uma coisa, tá? Tem muito mais coragem que muito macho que eu conheço por aí. Porque aonde eu convido e os lugares que a gente vai para fazer uma pré-campanha, para dizer, olha, crime organizado tá dizendo que eu não posso entrar aqui, às vezes eu convido 5, 6 homens. No final do dia chega uma mensagem no meu WhatsApp, é de uma mulher, tá aqui sentada do meu lado. Fala, você vamos ali, mas nós vamos entrar numa área que o crime tá dizendo, e tá dizendo notoriamente na minha rede social, não passe aqui que se você passar aqui nós vamos te derrubar. E eu gosto desse tipo de desafio. Só que no final do dia, uma mulher que tem me acompanhado, pô. No final do dia, uma mulher que poderia também estar cuidando da sua casa, como qualquer mulher
rondoniense está fazendo agora, da sua vida pessoal, está predisposta a enfrentar do nosso lado um sistema corrupto que mata mais do que se imagina. A cada real desviado se mata 2, 3 pessoas nesse país. É uma mulher que está disposta a enfrentar o crime, o sistema. Diga-se de passagem, enfrentar uma Suprema Corte que já passou de todos os limites. Nós temos aqui nessa cidade pessoas que foram presas, moradores do município de Cerejeiras, que foram presas naquela farsa do 8 de janeiro, criada para condenar um político, um ex-presidente que nunca desviou um centavo de dinheiro público. Nós temos aqui nessa cidade pessoas que conhecem de fato o que o sistema é capaz de fazer. É contra tudo isso que nós vamos brigar e é a favor dessa sociedade que nós vamos colocar a cara a tapa, Giovanni. Mas colocar a tapa com discurso de amor, pô? Você enfrenta vagabundo falando discurso de bunda mole. Desculpa aqui as pessoas que estão ouvindo. Peço de novo desculpa por ter entrado na sua casa e estar me posicionando dessa forma, mas eu me posiciono assim todos os dias para defender o que você é de verdade. Esse é meu pensamento. Muito bem, são 9h14, se apresentando aqui para o Cone Sul de Rondônia e também em todo o estado de Rondônia, o Bruno Scheid, o Bruno Bolsonaro. Eu gostaria de agradecer bastante, Sofia, a sua presença aqui nessa manhã. Agradecer o Guilherme que fez o contato com a gente. Rapaz, quase eu vou reconhecer ele aqui. O Guilherme pra gente veio uma soma muito grande, né? Se eu for pegar a história da família do Guilherme, a história do Guilherme como homem, enfim. A família Freitas fez pelo Cone Sul do estado um trabalho que entrega um legado até hoje, né? Começou lá com o avô do Guilherme, deu continuidade na família, nos tios, na mãe do Guilherme, no pai, saudoso doutor Marco Túlio. Então, assim, eu me sinto muito honrado em tê-lo do meu lado, Guilherme. Acho que eu não poderia ter feito escolha melhor, porque amanhã ou depois, a gente não sabe do dia de amanhã ou depois. E aí quando eu falei, rapaz, eu preciso colocar um cara pra fechar essa majoritária comigo, mas pensando no meu perfil, que eu vou enfrentar vagabundo de colarinho branco, que eu vou enfrentar o crime organizado, se me acontece algo, quem senta no meu lugar? É o primeiro suplente. Tem que ser alguém que defenda as mesmas coisas que eu, e eu não tenho dúvida nenhuma que Guilherme Teodoro representa absolutamente todas as pautas que a gente defende, vai representar. Espero não acontecer nada comigo, viu, Guilherme? Espero precisar vir aqui para dentro do estado trabalhar. Espero precisar vir aqui defender os nossos produtores, porque eu não aguento mais ver órgão de fiscalização entrando dentro das propriedades sem ter um parlamentar federal dizendo que ele não vai mais entrar lá daquele jeito. Espero ter que me ausentar da cadeira do Senado para vir defender o que o rondoniense precisa e que você vá lá e eu sei o que você vai fazer se eu tiver que me ausentar. É por isso que eu escolhi você, meu irmão. Me sinto muito honrado de ter você nessa caminhada comigo e não poderia deixar o Cone Sul de fora desse projeto. Então eu trouxe o Guilherme Teodoro para ser o meu primeiro suplente, para dizer a todos os sete municípios do Cone Sul: os senhores fazem parte disso. Se os senhores acreditam nas pautas criadas pelo presidente Bolsonaro, todo cidadão que estão escutando agora, se você acredita que dá para melhorar esse estado e esse país, os senhores fazem parte dessa pré-campanha. Se os senhores se levantaram junto com o presidente Bolsonaro, eu preciso dizer que essa pré-campanha não é só minha, os escolhidos são todos vocês. Se os senhores um dia saíram de dentro de casa para levantar uma bandeira verde e amarela, os senhores foram escolhidos junto comigo para ser esse pré-candidato pelo próprio presidente Bolsonaro. Que se eu chegar lá, eu não chego só, eu chego pela mão do povo. E se eu chegar lá, eu não tenho uma cadeira que é nem minha nem sua, Guilherme. Essa cadeira do estado de Rondônia. Sofia. Obrigada, agradecer aqui, né, senador? É uma oportunidade maravilhosa você falar para uma região como Cerejeiras. Obrigado, Eloy, mais uma vez, né, Moretti, pela receptividade. E eu quero fazer um pedido aqui, deixar uma missão para o povo de Cerejeiras e região, todo mundo que nos ouve até através da Terra 89,9 FM. Entra na rede social do nosso senador Bruno Bolsonaro,
Coloca lá Bruno Bolsonaro Scheid, que você vai conhecer um pouco mais dele, você vai conhecer um pouco mais do trabalho dele, da capacidade que ele tem para quando chegar no Congresso entregar um trabalho de excelência para o estado de Rondônia. Entra na minha rede social para você conhecer um pouco mais da minha história. Bruno falou que o que levou ele à política foi aquela fatídica ação desse grupo criminoso chamado LCP, essa facção criminosa. O que me levou à vida pública foi a pandemia, quando esse governador incompetente, o governador mais incompetente que o estado de Rondônia já teve, é esse que está aí no poder, um desserviço, 8 anos pro estado, na pandemia resolveu ser um deusinho e mandar todo mundo ficar em casa e trancar tudo. E aí a gente foi pra rua fazer manifestação pela nossa liberdade. Foi aí que eu entendi, senador Bruno Bolsonaro, que ou a gente entra na política pra não deixar esses ditadorzinhos fazerem o que quer, ou a gente vai ficar dentro de casa chorando e baixando a cabeça para o que eles decidirem do nosso futuro. Então, agradeço a Deus, a cada um de vocês por estarem nos ouvindo. Entre nossa rede social, sofiaandrade.ro, Bruno Bolsonaro, e você vai conhecer um pouco mais de nós. Muito obrigado. Giovanni, eu costumo sempre finalizar, viu, Moretti, os programas que eu passo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. A gente sempre sai de casa sem saber qual vai ser o resultado do dia e sem saber quais são as pessoas que nós vamos encontrar. Graças a Deus temos encontrado no nosso povo, no estado de Rondônia, pessoas receptivas, pessoas ainda acreditando que a mudança é possível. E eu lembro sempre dos conselhos que o presidente me deu quando ele disse: olha, quando começar a sua pré-campanha, você vai fazer 4 coisas todos os dias. Você vai confiar em Deus antes de começar o seu dia. Você vai acreditar no meu nome, ou seja, no sobrenome dele. Me sinto honrado por ter recebido um documento entregue por ele, sem ter pedido, para falar assim: vá para uma pré-campanha com o meu sobrenome, porque eu quero ter 5 pessoas no Brasil carregando esse sobrenome, e uma delas é você. Confie no povo, acima de tudo, e não faça o primeiro acordo. Não perca a sua liberdade. E esse compromisso eu faço comigo mesmo e com o povo diariamente. Eu não vou fazer o primeiro acordo a não ser com quem manda de fato neste estado e nesse país, é com o eleitor. Eu não faço acordo político com o que não é meu, com o que não é seu. O voto não é do político A, do político B, do político C. Todo mundo fala o seguinte: olha, ele tá muito bem nas pesquisas, tem o sobrenome Bolsonaro, mas talvez não chegue à cadeira porque ele não tem apoio político. Combinaram isso com quem? O eleitor, não? Desculpa aqui o palavreado. Tô cagando pra classe política que vive às custas do povo político, do povo sofrido, pô. Eu quero saber a vida real, do cidadão real. Então não vou fazer acordo pra sentar numa cadeira que não é minha e do rondoniense. Não vou fazer acordo com absolutamente ninguém. Eu aceito apoio político de gente séria, de políticos honestos. Dispenso apoio de político de esquerda. Tem político de esquerda do estado que entrou em contato comigo, falando: olha, eu não concordo muito com essa ideologia não, mas eu acho que você vai ser bom pra Rondônia, passa aqui no meu município. Eu falei: você tá de brincadeira com a minha cara. Eu não pego nem na sua mão, quanto mais tirar uma foto contigo, pô. A gente não pode ser aquela coisa que na tribuna, que na rádio, que no Facebook, que no Instagram defende e que no escuro acende uma vela pra cada santo. Não. Posicionamento, ele tem que ser no claro e no escuro o mesmo. Então, meu muito obrigado, Giovanni, pelo espaço. A Terra, com certeza, um canal importante para uma região tão importante. E para mim uma grata oportunidade de ter nesse estúdio aqui um cara que produz o município, que acredita no município, me acompanha nessa agenda. Moretti, gratidão, cara. Obrigado de verdade. Obrigado ao meu suplente, Guilherme Teodoro. Obrigado à minha equipe que tá aqui, ao Léo, o cara que acorda cedo. Obrigado a todas as pessoas que me acompanham e que acredito que dá para sonhar pelo brasileiro e pelo Brasil. Gratidão. Ô Bruno, muito obrigado pela sua vinda aqui. Deus abençoe você e a Sofia. Você é vice-presidente do PL em Rondônia, né? Sou vice-presidente estadual do PL aqui, né? É uma responsabilidade também muito grande, porque você tem que
colocar o seu posicionamento à prova de fogo. A gente não concorda com tudo. E aí precisa deixar um recado para uma região importante. Falamos tanto de Senado, falamos aqui agora de PL. O Partido Liberal tem um projeto para o Brasil inteiro. Nós temos um pré-candidato à presidência da República com nome e sobrenome, Flávio Bolsonaro. É com ele que nós vamos tirar o Lula daquela cadeira, é com ele que nós vamos tirar aquele corrupto daquela cadeira. Nós temos um pré-candidato e o melhor pré-candidato ao governo do estado de Rondônia no Partido Liberal, senador Marco Rogério. E o Partido Liberal não negociou nenhuma vaga para o Senado. Nós temos 2 nomes para disputar as 2 cadeiras do Senado no partido. Então, diga-se de passagem, o partido tem proporcionais, são as estaduais e as federais. Nós temos aqui no Cone Sul nomes como Luizinho Goebel, nós temos aqui Ezequiel Neiva, nós temos tantos outros bons nomes dentro do Partido Liberal, numa região tão importante que o Partido Liberal foi buscar os nomes para entregar resultado para Rondônia e para o rondoniense, não para o partido. Então espero que o rondoniense enxergue na legenda os candidatos que estão dispostos a brigar pelo estado de verdade. Senador Marco Rogério, o nome mais preparado para ser o próximo governador do estado de Rondônia. Temos 2 nomes aqui, Bruno Bolsonaro Chaide e Fernando Máximo. Temos uma proporcional de estadual fantástica. Temos Luizinho Goebel, temos o filho do Ezequiel Neiva que está na nossa nominata. Temos o Ezequiel junto com a Sofia na nominata de federal. Nós temos bons nomes de verdade. E aquele que estiver dentro do partido para defender o que a gente precisa, nós vamos apoiar. E aquele que fizer errado, eu já mando o recado em alto bom som. Eu não passo pano para ninguém. Se pisar na bola com quem paga a conta, nós vamos descer o chicote 24 horas por dia, porque a minha liberdade política e a minha escola política me permite fazer isso. Tá certo, muito obrigado ao Bruno Chaide, Bruno Bolsonaro e a Sofia. Deus abençoe o dia de vocês. Moretti, vai dar um bom dia? Bom dia. Deus abençoe o Moretti, o Guilherme. Deus abençoe. Você continua aqui na programação da Rádio Terra FM. Tá certo, então, Bruno, Deus abençoe a sua caminhada e a sua corrida aqui na nossa região. Gratidão.